Todos acharam? Amém? E disse-lhe Jesus: não me segures. Como é que está na sua Bíblia? Não me detenhas. Não me toques. A sua está como, Davi? Não deixe-me tocar. Não me toques, né? Não me detenhas, não me segures, né? Não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vá e chame os meus irmãos e diga-os que eu estou voltando para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Amém? Então foi mais ou menos assim. E disse-lhe Jesus: não me toques, não me detenhas, não me segure, não me prenda, porque eu ainda não voltei para o meu Pai. Eu preciso voltar para o meu Pai. Mas vai, chame os meus irmãos, porque eu estou voltando para o meu Pai, vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Amém? Vamos orar? Eterno Pai, querido Salvador da minha alma, da minha vida, de todos os meus irmãos que aqui estão, aqui está a Tua palavra que vai ser uma exposição da Tua palavra. Nós precisamos muito aprender nessa noite. Traga, Senhor, revelação. Traga, Senhor, aquilo que está em oculto, o Senhor possa revelar os corações nessa noite. Oramos assim e em Teu nome te agradecemos por tudo hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Aqui está a famosa cena que aconteceu no jardim aonde Jesus foi sepultado. Domingo pela manhã, umas 5 horas da manhã, provavelmente Jesus já tinha sido, ele já ressuscitou no sábado, no Shabat, né? E aí, no domingo pela manhã, Maria Madalena vai até o túmulo para poder colocar os ungüentos, a mirra, porque já tinha 3 dias, então provavelmente o corpo, segundo a lógica, estaria em estado de decomposição, e Maria seguiu o seu protocolo, não poderia ir no sábado, porque era Shabat, não podia tocar em morto, e aí ela foi no domingo pela manhã, 5 horas da manhã, o sol estava nascendo, segundo os relatos dos evangelistas. Quando ela chega lá, o que ela depara? Ela depara com uma cena de uma pedra removida. O lacre, o selo romano havia sido rompido e a pedra removida. O estado psicológico de Maria Madalena era um estado altamente depressivo. Assim como os 2 discípulos a caminho de Emaús, tio de Jesus, tia de Jesus, Clopas, Maria, Clopas, e todos os outros discípulos que estavam aonde? Trancafiados num quarto escuro, emburacado. Por quê? Porque o mestre havia morrido. E Maria Madalena foi a única que entendeu o que significava igreja, eclésia, tirados para fora. Mas mesmo assim ela vai até o local um estado depressivo, um estado de comoção. Claro, porque o mestre havia morrido. Interessante a gente falar isso, irmãos, porque Maria Madalena foi a única que não teve medo de ir até o sepulcro de Jesus. É a única que não teve medo. Por isso que eu não concordo muito com alguns teólogos quando falam que as mulheres não podem ser pastoras. Porque é uma idiotice muito grande, não é verdade? Porque aqui nós vemos uma mulher que não teve medo, e os discípulos tiveram medo. Eu não sei quanto a vocês, mas o grande problema, a grande oposição à fé, não é a dúvida. A dúvida faz bem para a alma. Você tem que duvidar. O grande opositor da fé é o medo. Você pode reparar em todos os momentos da Bíblia, Jesus falou assim: não temais. Duvidar é uma coisa
completamente plausível para nós, seres humanos. A Maria, mãe de Jesus, 14 anos, virgem, ela falou, como é que eu vou ficar virgem? Biologicamente não tem como, ela está duvidando, mas ela está certa. O que o anjo falou? Você está certa, mas descerá sobre ti o Espírito Santo. Porque o que é possível para os homens, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Como diz aquela bispa Sônia, ela fala uma coisa muito interessante, num dos discos do Renascer: milagre não se explica, milagre se vive. E é verdade. E Maria Madalena vai até o local. E aqui eu quero falar para vocês, Jesus, nosso Rei e Salvador, Maria Madalena representando a igreja que estava começando, aquele embrião da igreja. E a igreja precisava entender 4 mensagens neste versículo, que ela precisa ser passada hoje para nós. Porque aquela igreja não estava, como ela estava começando a sua caminhada no Evangelho, ela estava cometendo 4 grandes erros, que até hoje nós cometemos, que até hoje milhares de pessoas cometem. Sabe quais são os erros? Primeiro, o erro de se envolver emocionalmente. Segundo erro, de não entender a sua missão. Terceiro erro, de não captar que no Evangelho, na cruz, todos são nivelados. Eu vou repetir. No Evangelho, a cruz, ela não tem patentes. Todo mundo é nivelado no mesmo terreno. Vocês estão entendendo? E em último lugar, ela não entendeu a sua esperança. Alguns ainda não entenderam a sua esperança, a mensagem central do Evangelho. Eu quero começar com o primeiro erro. O erro de Maria Madalena. Que quando ela chega ao sepulcro, pela manhã, e está aquele alvoroço, os guardas, deram linha na pipa, iam morrer, o pau ia quebrar mesmo, o chicote está lá no couro dos camaradas, ela não sabe, ninguém sabe onde é que está o corpo desaparece, e ela está chorando, e o evangelista fala que ela estava chorando, e de repente chega uma pessoa por trás dela e fala bem assim: por que você está chorando? Qual é o problema? Por que você está procurando aquele que vive entre os mortos? Por que você está procurando no lugar errado? A igreja tem esse problema, Davi. Ela às vezes procura a Deus no lugar errado. Às vezes nós procuramos Deus no lugar errado, com as motivações erradas, com os pensamentos errados. E lá em Isaías, capítulo de número 55, a palavra de Deus fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que coisa maravilhosa a graça de Deus. Quando ele fala buscai ao Senhor enquanto se pode achar, não é você que aceita Jesus, é Ele que te aceitou. Ou seja, Ele deu o primeiro passo: eu quero ser achado por você. Amém ou não amém? A pessoa pergunta para ela, fala assim: você está procurando quem, minha filha? Quem que você está procurando? E ela fala: aonde foi colocar o corpo do meu Senhor? Achando que se tratava do jardineiro. E de repente ele fala: Maria. O nome Maria já é bem sugestivo. Miriam, Marian, águas amargas. Águas, está tudo relacionado a essa amargura da alma. Aí ela olha e entende que era Jesus. Ela não consegue reconhecer Jesus por causa do corpo glorificado. Mas ela olha e ela entende, ela grita o quê? Rabone, mestre, rabi. E automaticamente ela vai fazer o primeiro erro que nós cometemos. Ela vai querer o quê? Abraçar Jesus. E o que ele fala? Não me toques. Eu já vi até pregador falar bem assim, ele falou para não tocá-la, para que ele não pudesse tocar nele, porque o corpo dele estava glorificado. Isso é pura bobagem, porque logo em seguida, ele pede para, 7 dias depois, 8 dias depois, ele pede para Tomé
Põe aqui a sua mão nos cravos. Não era por causa disso. Sabe por que ele falou, não me toques? Em primeiro lugar, porque nós temos o grande perigo de carnalizar aquilo que é espiritual. Esse verbo aqui grego, aptô, não me segures, não me detenhas, não me toques, não me abrace, está intimamente relacionado à relação sexual. Uma mulher carente, uma mulher desesperada, uma mulher com estado de carência, você sabe muito bem disso. Quantas mulheres são envolvidas por homens, é verdade ou não é? Que qualquer conversinha cai na lábia, não é verdade? Quantas adolescentes que estão aí perdendo sua virgindade. Então Jesus, observando aquela situação, ela com um coração em frangalhos, ela vai querer abraçar Jesus. Ele fala, não me toques, porque nós temos o grande hábito de carnalizar aquilo que é espiritual. Nós temos o grande hábito de confundir as coisas. Nós temos o grande hábito de chegar à comunidade e querer ouvir um aditivo para a nossa fé. É o testemunho, é a banda que vai tocar. Quando que a igreja tem missões claras e específicas, a igreja tem local para se reunir nitidamente, a igreja tem propósitos claros e definidos pelo nosso Senhor e Salvador. Quando nós vamos até a comunidade, porque a igreja somos nós, com outras intenções. Então ele falava assim, não me toques, aptô, não me toques, porque senão você corre o risco de carnalizar algo que é espiritual. Em segundo lugar, porque nós deixamos nos levar pelas nossas emoções. E em terceiro lugar, nesse problema sério da igreja, nós temos que tomar muito cuidado, sabe por quê? Que quando ele fala, não me segures, não me detenhas, porque nós temos o grande hábito de trazer Jesus só para a gente, segurar Jesus só para a gente. A gente esquece, como diz o apóstolo Pedro na sua carta, na segunda carta que o apóstolo Pedro escreve, a partir do versículo 1 do capítulo 2, que nós esquecemos, nós se tornamos tão fariseus, um espírito de farisaísmo cai sobre nós, que nós falamos de graça, mas graça coisa nenhuma. Graça é só quando a gente aceita Cristo, a gente vem na frente, a gente pede misericórdia, mas depois a gente levanta e fala, eu não sou pecador como eles que estão lá fora. Vocês estão entendendo isso, gente? A gente quer segurar Jesus para a gente quer trazer Jesus para esse deusinho pequenininho, asdodezinho, astarotezinho, esse deusinho pequenininho, que cabe no nosso bolso, que eu pego aqui, olha, eu pego esse Jesusinho e coloco ele aqui no meu bolso, ele está cabendo no meu bolso. A gente tem mania de segurar Jesus, a gente tem mania de achar que Jesus é dono de um clube, que a igreja é um clube, que a igreja é um teatro, que a igreja é um local de reunião para que a gente possa resolver tudo, menos sentar para ser ministrado pela palavra de Deus. Que a igreja é um local para poder a gente ganhar, barganhar. Não me detenhas, não me segures, eu não te pertenço, eu pertenço ao mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A mensagem do Evangelho não pode ser segurada pela senhora. A mensagem do Evangelho não pode ser segurada. Eu estava hoje em Vitória, eu falei, moça, vê aí um voo, para mim tanto faz como tanto fez. Eu já estou perdido no mato. Todos os caminhos vão levar a São Paulo, amém. Amém. Eu chego em Confins, sento lá, daqui a pouquinho falo, poxa, que chato. Aí daqui a pouquinho eu pego o meu celular, começo a fazer uma live. E começo a fazer lá no Facebook, o que eu faço quase todos os dias lá na minha casa, pregar o Evangelho pelo Facebook. E estou falando, daqui a pouquinho tem um homem atrás de mim, um senhor, e começo a ver ele virando a cabeça. Eu começo a ver ele virando a cabeça. Eu concordo com você.
Eu concordo com você. Eu falei sobre conexão. Eu falei, olha, eu estou aqui, vim para Confins, agora eu vou para Congonhas. Eu estou parado aqui neste lugar, mas eu quero falar para vocês que vocês, para poder conversar com o Pai, não precisa de conexão, não precisa de pastor, não precisa de apóstolo, não precisa de igreja. Deus é a palavra quadrangular, querol. Não precisa dessas bobagens, como diz o apóstolo Paulo. A partir do momento que Jesus rasga a graça de Deus, o véu, cima e baixo, o nosso papo é direto. Amém ou não amém? Você não precisa ficar fazendo rodeios. É com Deus o seu negócio. Você não precisa de gurus. Olha que perigo nós estamos vivendo. Ator, não me segures. Por favor, não me detenhas. Por favor, não toque em mim, Maria. Porque senão você pode confundir as coisas, Maria. Você pode viajar na maionese, Maria. O segundo erro que eu vejo aqui é em relação à nossa missão. Olha só o que o versículo expositivamente vai falar. Vai ter com os meus irmãos. Nós temos uma missão clara. Precisamos buscar as pessoas para ouvir falar de Jesus. Essas cadeiras estão aqui, não estão? Vocês não têm comichão, não? Vocês não têm comichão, não? Vocês não têm alergia quando vocês veem essas cadeiras vazias? Quando vocês chegam no domingo à noite aqui, vocês têm cadeira vazia? Vocês ficam, como é que vocês ficam? Eu assumi uma igreja agora recentemente, perto da minha igreja lá, tive que assumir a igreja passando por uma crise terrível. 10 pessoas. 6 pessoas, primeiro culto, 10 pessoas. Assumi lá, botei um obreiro lá, toda quarta-feira, hoje eu não estou porque eu estou aqui, toda quarta-feira eu estou lá, domingo à noite eu vou estar lá fazendo a ceia, último domingo do mês eu vou. E a igreja vazia, a igreja tem um salão bonito, grande, a igreja vazia. Eu não consigo, eu chego lá, eu fico assim, tal. Eu falo, meu Deus, me dá almas, eu preciso conversar com pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa missão é essa. Vai e chama os meus irmãos. A gente está perdendo muito tempo segurando Jesus para a gente e não está chamando as pessoas lá fora. A gente está igual o filho mais velho do pai. Porque eu não sei se você sabe, não é a parábola do filho pródigo. Está errado isso aí, tá? A Vulgata Latina aí colocou, está errado. É a parábola dos 2 filhos perdidos. Porque tem 2 filhos que estão perdidos lá. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Tem 2 filhos perdidos. Um é o que foi, que voltou arrependido, e o outro dentro da casa, que ficou dentro da igreja, que fazia tudo dentro da igreja, que limpava a igreja, era o cara mais perdido que tinha. Não tinha graça mais. Olha o que Jesus fala: Maria, vá e chama meus irmãos. Você tem uma missão, gente. Não é falar Deus é a palavra, não é falar Paulo Venturim, não é falar Carlos Júnior, não é falar igreja A, B ou C. Eu fico abismado. Consegue um pouquinho de água para mim? Aqui, eu fico abismado, sabe o que é? Irmã, eu fico vendo esses programas de televisão, irmão, com todo o respeito do mundo, eu desligo. Eu viro de canal, eu boto na TV Globinho. Eu boto desenho animado para o meu filho ver. Porque eu vejo a capacidade. Eles falam mais o nome do apóstolo e da denominação do que de Jesus. Vocês podem reparar isso. O apóstolo, bispo, o apóstolo, bispo. É porque a igreja, porque quando eu entrei na igreja, tudo errado. Não entende nada. Quando eu entrei na igreja, a igreja somos nós. Como é que você entra em você mesmo? É igual quando uma irmãzinha ficava na igreja. Eu vou sair da igreja. Eu estava dirigindo a Kombi, né? Aqui é perua, né?
Kombi. Lá a gente chama de Kombi Hall. Eu estava lá dirigindo a Kombi Hall, daqui a pouco eu escuto ela. Eu vou sair da igreja. Aí o Espírito Santo já... Eu falei assim, ô irmã, como é que você vai sair de você mesmo? Me explica. O que foi, pastor? Não, ô cabeçuda. Como é que você sai de você mesmo? Porque você é a igreja. Como é que você sai? Você se despersonifica? Você reencarna em outro lugar? Isso é o quê? O que é? Você é espírita agora? Ela chegou para mim, me perdoa, pastor, me perdoa. Eu falei assim, para com essas bobagens, irmã, vai ler Bíblia. Como é que você sai de você mesmo? Aí, nós estamos perdendo. Sabe por quê? Por que Jesus falou bem assim, vai, chama meus irmãos? Porque ninguém faz igreja sozinho. Amém. Eu posso tirar aqui? Fica à vontade. Posso? Você sabe, né? Não, isso aqui é... Isso aqui é o manto. Aleluia. Segunda pele. Você sabe que quando um profeta tira o casaco, né? Não acontece nada, não. Vamos voltar aqui. Não acontece nada. É bobagem. Isso é bobagem. Isso é invencionista desses doidos aí. Aí, sabe por quê que ele mandou ela ir buscar? Porque ninguém faz igreja sozinho. Maurício, ele falou agora. Essa onda de desigrejado aí. Eu vou ficar na minha casa. Eu vou ficar na minha casa. Eu vou louvar a Deus sozinho. Famoso psicólogo, teólogo, Paul Tournier, no seu livro Culpa e Graça. Paul Tournier fala o seguinte, que coisa maravilhosa. Não tem como, só existem duas coisas que você não pode fazer sozinho. Uma é casar. E a outra é ser cristão. Famoso... Sábio Paul Tournier, você não pode ser cristão sozinho, irmã. Olha o que ele falou. Vá chamar meus irmãos. Você não detém nada. É para o mundo. Deus é a palavra, comunidade, Deus é a palavra. Parem de segurar Jesus. Vá lá fora e traga os mancos, coxos, paralíticos, cegos, surdos, drogados, endemoniados, e deixem eles aqui, e a graça de Deus fará o resto. Para de ser Maria Madalena, gente. Para de ficar segurando Jesus, querendo Jesus só para você. Vá lá, chame meus irmãos. Sabe por quê? Porque uma mensagem para uma pessoa sozinha, se ela não tiver companhia de outras pessoas, ela se perde em 3 campos: no emocional, nos fatos verídicos e no sensorial. Sozinho morre. Você pode reparar que são 4 apóstolos que escreveram os evangelhos. Uma testemunha, não sei se vocês assistiram Deus Não Está Morto 2. Quem assistiu? Deus Não Está Morto 2? Não... Aí fica até chato falar, porque podia passar. Mas tem uma hora do filme que um legista, desses de CSI, não tem? Sim. Só que no CSI, não sei se vocês sabem, aquilo ali é feito para poder... não é feito daquela forma do CSI. Do CSI eles valorizam a questão das evidências. Só que na polícia científica, a Vera, ela chega aos assassinatos, a elucidação do caso através de testemunhas. Elas valorizam mais testemunhas. E o camarada ateu, começou a identificar as testemunhas que tiveram a testemunha ocular da morte de Jesus. Então o cara chega a uma conclusão: Jesus verdadeiramente viveu, morreu, ressuscitou e um dia ele vai voltar. Amém. Maria, vá chamar os meus irmãos, porque essa mensagem não pode ficar só em você. Porque testemunha fala a verdade. Porque testemunha, você pode reparar que esses relatos de disco voador sempre tem um doido sozinho.
Irmão, eu estava ali, vendo ali, daqui a pouquinho passou um negócio muito doido. Você fuma alguma coisa? Você fuma alguma Maria Joana? Não, eu sou da paz. Você pode reparar que é tudo gente doida, noiada. Você pode reparar isso. O cara fica, pode crer. O cara fica para lá de Bagdá, de Marrakech. Nunca tem gente próximo. Nunca é numa Independence Day. É só em Hollywood que tem essas loucuras. Mas com Jesus não. Ele apareceu para 500 pessoas. E morreu. E tinha muito mais. Então tinha muita gente vendo a morte e ele ressuscitado. Igreja não se faz sozinho. Uma vez eu estava numa comunidade pregando, na qual eu era pastor auxiliar, e aí a minha pastora, para dar aquela bela desculpa, né, que o culto tinha menos gente. Ô irmãos, não fica preocupado não, que os bancos estão vazios, mas os anjos estão todos sentados aqui, tem pouca gente, mas os anjos estão aqui. Eu falei, pode parar. Anjo não foi feito para sentar em cadeira. Essa cadeira foi comprada para humano sentar. Anjo que se vire, que vai para em cima da caixa, que vai lá para fora. Eu quero saber de anjo. Eu quero saber do Espírito Santo de Deus. E eu quero vidas para ouvir falar do meu Salvador. Por que a gente perde isso? Aonde que a gente erra? Terceiro erro. Quando a gente fica departamentalizando a igreja. O que ele falou? Vá e chama meus irmãos. Vá e chama meus irmãos. Por que na igreja hoje é apóstolo, é bispo, é semideus, é patriarca, é a mãe que tem o útero patriarcal? Por que hoje tem? Você já reparou isso? Eu sou apóstolo, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu vejo Paulo, servo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vejo Pedro, eu estou falando de Pedro. Eu estou falando de Pedro, não estou falando desses doidos que tem por aqui. Tem uma rua aqui que, pelo amor de Deus, hein? Perto da casa dos irmãos aqui. Tem uma rua aqui que é apóstolo, é semideus, é não sei o quê, e coloca a placa. Você passa na rua, você vê a foto do camarada na porta da igreja. Virou comércio, virou patente alta, virou bigode grosso. Sai fora disso. Olha o que Jesus falou: vá e chama meus irmãos. Então, no evangelho é assim, na igreja é assim. Você está entendendo a palavra em nome de Jesus? No evangelho é assim. Você chega como criatura, fala comigo, criatura. Show. Há uma transformação tipo He-Man, você pega a espada, levanta, pelos poderes de Jesus. Eu tenho a força. Você grita João 1,12. A todos o quanto receberam, deu-lhes o poder. Então é um poder. Power, dínamo, como diz a palavra no grego. Deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Aí você se transforma de criatura para filho, aí você passa um estágiozinho para servo, de servo, Isaías 42. Domingo é a revolução dos servos. Nós vamos pregar aqui. A revolução dos servos. Aí você passa de servo, você passa para amigo, João 15, e por último, estágio maior, irmão. Você é irmão de Jesus. Não, você não entendeu nada, você é irmã de Jesus. Quer patente melhor que essa? Eu quero saber de apóstolo, eu quero saber de pastor, eu quero saber. Aliás, pastor, Paulo, pastor é um adjetivo. Pastor não é título. Pastor é aquele que anda do lado. É aquele que
cuida, é aquele que sara as feridas, que ensina o evangelho, que traz mestre. Mestre não é aquele que tem diploma, com todo o respeito se alguém tem faculdade aqui, não é aquele que tem mestrado. Mestre no sentido oriental da palavra é aquele que tem a capacidade de instruir, aquele que recebe informações da vida e consegue passar. É a mãe que consegue ensinar para a filha ser uma boa esposa. Ela é mestre. A minha mãe é semi-analfabeta, mas a minha mãe é uma mestra, porque me ensinou a ser um bom homem. E a gente fica perdendo tempo com títulos. Não me chama de eu sou pastor, rapaz. Quanto tempo que a gente fica perdendo com bobagem, é verdade, irmão? E Jesus falou bem assim: vá, chama os meus. Romanos capítulo 8, oh glória. Você está feliz como eu estou feliz nessa noite, meus irmãos? Romanos capítulo 8, a partir do versículo 16. Porque Cristo morreu por nós, nos tornando assim herdeiros e co-herdeiros. Ou seja, é por isso que ele termina o texto dizendo: nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque nós somos herdeiros em Deus, através da graça, e co-herdeiros em Cristo. Se com Ele padecemos, com Ele também iremos, aleluias, viver para sempre da glória junto com o nosso Pai. Essa noite, Ele está falando assim para vocês: não me detenhas, chame os meus irmãos, porque a família vai se reunir. Porque a igreja é família. Posso ouvir um amém aqui dessa igreja? Igreja é família. Igreja que quando acaba o culto, aí quem entra do Davi falando sabiamente, era para a gente chegar mais cedo e ir embora mais tarde. Porque quando os irmãos se reúnem, puxa, ô irmão, vem cá, que glória a Deus, estamos juntos. Ó quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos... Aí veio a bênção. Quem quer bênção aqui? Eu quero bênção. Claro que eu quero bênção. Porque a bênção é decorrente daquilo que a gente vive. Não é verdade? Quando há união, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão. Arão é o tipo de Jesus, é Jesus do Velho Testamento. E ali está representando o quê? Quando o óleo desce sobre a cabeça, vem sobre a barba, que vai, aí a Bíblia, os detalhes, vem na orla do vestido de Arão. Somos nós é que somos a orla desse vestido. A orla do sumo sacerdote, da ordem de Melquisedeque. É Jesus. A gente vive em unidade. Não tem como essa igreja crescer sem unidade. Não tem como essa igreja crescer um puxando para o lado, puxando para o outro. Não existe métodos para poder crescer a igreja, gente. Não é face a face que vai crescer a igreja. Não é noite do nhoque que vai crescer a igreja. A noite do nhoque vai trazer mais unidade para vocês. O que vai crescer é que todos falam assim: eu vou trabalhar para que a noite do nhoque seja uma bênção e o nome do Senhor seja glorificado. E quando todo mundo está focado nisso, a igreja, cai na graça do povo. Igreja é isso. Vai lá e chama meus irmãos, para com essas bobagens de títulos. E por último, a gente não pode esquecer a nossa mensagem. Porque hoje a gente trocou a mensagem. É como o reverendo Hernando Dias Lopes fala: o evangelho hoje é pregado, é um evangelho híbrido, é um evangelho mutante, é um evangelho meio estranho, é um evangelho meio formal, é um evangelho meio morto, é um evangelho morno. Qual é a mensagem do evangelho? É carro? O evangelho é festa gospel? É música gospel? O evangelho tem uma mensagem
Eu vou para o meu Pai. Morte de Jesus e ressurreição. Se eu vou para o meu Pai, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Todos serem batizados com o Espírito Santo, ter um novo nascimento, ter uma nova vida, não ficar órfão como Maria estava. Não me detenhas, porque eu preciso subir para que o Consolador desça. Você precisa do Consolador. Eu vou repetir, você precisa do Consolador. Bia, levanta, vem cá. Paracletos. Tem gente que está achando que o Espírito Santo vai ficar dando língua estranha. Tem gente que acha que o Espírito Santo é para ficar falando língua estranha. Ai, labachúrias! Ai, labachúrias! O que é isso? O que é isso? Espírito Santo é isso. Paracletos. Aquele que anda do lado. Aquele que conduz. Para. Tem um buraco aqui na frente. Vai devagar. Ouça a minha voz, minha filha. Isso é o Espírito Santo. É quando naquele momento que você está chorando, ele vem te acariciar e dizer assim: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Aguenta mais um pouquinho que eu estou contigo. Ah, eu vou ter os dons espirituais. É claro que vou ter os dons espirituais, mas isso é acessório, isso é apetrecho, isso é acessório para o crescimento da obra do Senhor. O mais importante é ter a companhia dEle. Porque Ele é Deus. Porque Ele falou bem assim: eu vou soprar sobre vocês o Espírito Santo. Vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão pregar o Evangelho em todos os confins, na Moca, na Zona Leste inteira. Vocês vão pregar o Evangelho em São Paulo. Vocês vão pregar o Evangelho no Brasil. As pessoas precisam ouvir desse Evangelho. Obrigado. Qual é a nossa mensagem? Eu vou para o meu Pai. Eu preciso ir, porque eu indo, Ele vem. E não tem ciúme no reino de Deus. Jesus, Ele vai, fica o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo glorifica o nome de Jesus. Porque Jesus glorifica o nome do Pai. Porque eles são uma igreja. Porque é um casamento. Porque é um casamento. É por isso que Paulo fala essa palavra maravilhosa em Efésios capítulo 5. O mistério é este: Cristo é o noivo. E a igreja é a noiva. E Cristo, Ele dá a sua vida pela noiva. É um casamento. Eu vou. Essa é a missão, essa é a mensagem. Eu vou para o meu Pai, vosso Pai. Quem é filho de Deus, levante a sua mão aqui. Eu não gosto muito disso não, mas olha para essa pessoa linda que está do seu lado. Olha para esses olhos verdes. Glória. Olha para esses olhos azuis claros. Se eu olhar para o meu azul claro que está meio vermelhado. Uma semana que não durmo. Aí fala assim: pastor, você não vai dormir não? Para quê? Eu já dormi em novembro do ano passado. Para quê? Semana passada eu fiquei com meu filho, saí da aula, da escola Talmidim, fui direto para o hospital, fiquei com meu filho lá no hospital. Aí daqui a pouquinho, aí o outro dia vou para o hospital de novo, aí vou para a comunidade, para outra comunidade, aí chego cansado, aí vou preparar tudo para o encontro face a face, sexta, sábado, domingo, aquela loucura, sem dormir 2 horas por noite. Aí chega na terça, passando mal, aí chega ontem à noite, não consigo dormir direito, porque com medo de perder o voo. Menino bobo é assim. Eu falei: meu Deus, me acorda, Espírito Santo, senão eu vou perder o voo. Meu filho mais velho que me acordou: papai, acorda papai, você tem que ir fazer a obra de Deus.
Eu vou para a escola e você vai pregar o Evangelho. Eu vou vir aqui pregar a mensagem verdadeira. É essa a mensagem, irmã. Estou te conhecendo hoje, mas essa é a mensagem. Quando eu voltar aqui, em junho, vou voltar aqui de novo, eu vou pregar a mesma coisa se o Paulinho me deixar pregar a mesma coisa, o Evangelho verdadeiro. Não vou prometer nada para você, não vou falando, eis que te digo, minha serva, não tem nada disso. Qual é a mensagem do Evangelho, Jorge? Eu vou para o meu Pai, porque eu morri, ressuscitei. Vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Você quer coisa melhor do que essa, Jorge? Vosso Deus, quem está falando é Jesus. O meu Deus e o vosso Deus, o meu Pai e o vosso Pai, não é esse Deusinho pequenininho de pigarrinho, que fica chateadinho. Gente, o Deus que ele está falando é o Deus que fez os céus e a terra. Pelo poder da boca dele, ele soprou e a terra foi feita, o universo com seus lugares tangíveis e não tangíveis. Esse é o cosmos de Deus, foi tudo ele que fez, ele fez você. Oh meu Deus, você sabia que um grupo de cientistas se reuniram aqui em São Paulo, essa semana? Geneticistas, cientistas, se reuniram aqui, e eles chegaram a uma conclusão que dentro das células humanas, dá até vontade de rir. Vocês viram essa reportagem? Não? Dentro da célula humana eles descobriram que existem umas letras em hebraico. E sabe qual é as letras que estão dentro de você? Y, H, W, H. Yud, Re, Vav, Re. Para os leigos, Jeová, o Eterno. Dentro de você tem a assinatura de Deus. Eu vou repetir que você não entendeu nada. Se fosse o Silvio Santos aqui dizendo, oi, quem quer dinheiro? Opa! Dentro de você tem a assinatura do grande design desse universo. O grande eu sou. E ele diz assim, eu vou para o meu Pai, vosso Pai. Estava todo mundo afastado. Mas a cruz nos tornou nivelados. Eu estou um pouquinho alto, né? Mas na cruz, todo mundo está nivelado. Está todo mundo nivelado na cruz. Deus é a palavra. Vocês estão segurando Jesus? Amém. Fale desse amor dentro do supermercado. Ninguém pode segurar a igreja. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Ninguém pode segurar a igreja. Chegaram para mim e falaram assim, pastor, e se tirar a igreja aqui do Senhor? Eu falei, 80% das pregações de Jesus foi na praia. Tem uma praia bonita aqui, eu vou para a praia pregar. Os meninos chegaram ontem lá em casa, os meninos, pastor, eu moro atrás de uma faculdade muito grande, universidade, aquele muro, não tem? Aí eles falaram bem assim, pastor, conseguimos, levamos um material, nós fizemos uma noite do rock lá na igreja. Cantamos música do Resgate, da Oficina, eu cantei, pra vocês verem, o negócio foi misericórdia. Aí fizemos um negócio bacana, relembramos músicas de 20 anos atrás, agora vamos fazer um acústico, né? E preparamos, fizemos um negócio, gravamos, tal. Os irmãos, a Vilma preparou uma camisa do Striper para mim, chegou a tempo, super da hora, né? Aí o pessoal gravou, tá no YouTube lá. Aí, o que aconteceu? Os meninos chegaram lá pro camarada que trabalha na questão de cultural da universidade, falou assim, tem como a gente ter uma oportunidade, que tem sempre um culto lá também, né? Culto ecumênico e tal. Tem como a banda dar a oportunidade? Eu quero ver. Aí chegou lá, pô, que legal. Quem é esse gordinho aqui que está cantando? Aí, é o meu pastor. Eu falo, pô, que da hora. Esse pastor é roqueiro. Chama ele para vir. Vocês têm 25 minutos. 2.000 e poucos alunos.
Aí eles foram lá em casa, pastor, e aí, o que o senhor acha? Eu falei, meu irmão, mas só pode ser na quinta-feira, pastor, tem quinta lá, tem o Quinta Super. Eu falei, eu quero saber da Quinta Super, rapaz. Eu vou botar as irmãs tudo para orar lá na Quinta Super, nós vamos para a faculdade, a juventude, a galera, porque vocês não têm noção a quantidade de droga que tem naquele lugar. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. E tem um menino na minha igreja, na comunidade onde eu sou pastor, ele é italiano. E ele assim, ele está se destacando, ele aceitou a Cristo. Ele aceitou a Jesus e ele é um missionário, está pregando mesmo. O menino se converteu sozinho, na Itália. Você tem uma ideia, a namorada dele, assim, foi ganha da seguinte forma, posso falar? Ele estava saindo do mato, lá na Itália, Perúdia. Ele estava saindo do mato, na escola. Aí ela perguntou, o que você está fazendo ali? Você estava fumando baseado? Aí ele ficou sem graça de falar. Pode falar. Ele virou para ela e falou assim, eu estava orando. E ela falou, a Sara virou e falou bem assim, eu quero conhecer esse Jesus. Irmãos, você tem que ver a carta que essa menina mandou para mim. Ela veio da Itália para eu batizar ela. Você tem que ver a carta que essa menina mandou para mim. No encontro, face a face. O relato dela. Que coisa maravilhosa. O primeiro encontro que eu tive com o André, no shopping, ele chegou, ele queria se batizar, ele tira uma Bíblia 3 vezes mais grossa que essa, e está toda em italiana, e começa a perguntar. Eu falei, você veio aqui para quê? Eu falei assim, eu tenho algumas perguntas para fazer para o senhor. Ele tira a Bíblia e tira um questionário, Davi. Parecia uma prova. Ele falou, pastor, e o senhor pode me responder? Eu falei, eu estou aqui para isso. Eu só quero te falar uma coisa. A mensagem se resume em uma só. Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para vencer a morte, subiu para nos dar esperança, para preparar um lugar e vai voltar para ter um casamento com você. Sabe qual é a mensagem? Casamento. Não me segures, porque o casamento está próximo. A Bíblia começa com um casamento fracassado de Adão e Eva. Termina com um casamento em Malaquias 4:6, que Deus promete que vai restaurar a maldição da família. Começa o ministério de Jesus no primeiro milagre aonde? No casamento. E termina em Apocalipse, dizendo que vai ter um casamento. Da igreja, da noiva, você, não é Deus a palavra, é você, com o noivo. Essa é a mensagem que a gente tem que levar. Oi? Amém. Se esforça para trazer uma alma que não conhece Jesus, que está perdida, para estar aqui com a gente. Não se preocupa com nada, deixa só que a graça de Deus vai tomar conta. Não segure mais Jesus. Não detenhas mais Jesus. Jesus não é seu particular, Ele é do mundo. E Ele veio para salvar e transformar aquele que estava perdido. Posso orar? Fica de pé. Graças a Deus. Obrigado, Pai. Charles Spurgeon, o pastor Charles Spurgeon, ele fala sobre por que Jesus é tão sábio. Assim, não existe sabedoria mais divina que a de Jesus. Porque ele escolhe uma mulher para ir lá chamar os discípulos. Sabe a decisão, né? A mulher sabe se comunicar. É verdade ou não é? Se fosse homem... Ô irmão, vou fazer uma DR aí.
Vão lá que o bagulho tá doido. O bagulho tá doido, né? A menininha lá de Atos. Pedro aparece, tá todo mundo orando. A menina vai, abre a porta. O que é isso? Fecha a porta na cara de Pedro e vai chamar os irmãos. Vocês não estão orando? O homem está lá fora. Essa menina que é inteligente, tá? Essa menina que é inteligente, sabe por quê? Ela já viu o milagre acontecer, já foi contar para todo mundo. Vocês não estão orando? Olha o milagre aí na porta aí, ó. Não fica só para ela não. Amém? Feche seus olhos. Pegue na mão dessa pessoa linda que está do seu lado. Eu não tenho capacidade alguma. Eu não tenho capacidade alguma de falar o que é certo, o que é errado. Eu falo só pelo Espírito Santo de Deus. Se Deus está confrontando você nessa hora, por favor, se renda ao poder do Espírito Santo. Você é um missionário. Esta igreja é uma igreja missionária. Deus tem planos ainda maiores para esta comunidade. Deus quer sarar este bairro através do evangelho que sairá deste altar.